20 de janeiro de 2026. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 2, versículo 23 a 28. Sucedeu que, caminhando o Senhor em dia de sábado, por entre campos de trigo, os seus discípulos, enquanto caminhavam, começaram a colher espigas. Os fariseus diziam-lhes: como é que fazem ao sábado o que não é lícito? Ele respondeu-lhes: nunca lestes o que fez Davi quando se encontrou em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, sendo sumo sacerdote, Abiatar, e comeu os pães da proposição, dos quais não é lícito comer? Senão aos sacerdotes, deu aos que com ele estavam, e acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Por isso, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Vejamos agora a interpretação segundo a Catena Áurea de Santo Tomás de Aquino. Vejamos as palavras de Pseudo Crisóstomo. Uma vez libertados da figura e unidos à verdade de Cristo, os discípulos não guardam a festa simbólica do sábado. Por isto é dito: sucedeu que, caminhando o Senhor em dia de sábado por entre campos de trigo, e seus discípulos, enquanto caminhavam, começaram a colher espigas. Segundo as palavras de São Beda, lemos também que na sequência que eram muitos os que iam e vinham, e os discípulos não tinham nem mesmo um espaço de tempo para comer, e por isso, como homens, tinham fome. Segundo São João Crisóstomo, sentindo fome, comeu uma comida simples, não para o prazer, mas por conta da necessidade natural. Já os fariseus, servindo as figuras e as sombras, acusavam os discípulos como quem age de modo injusto. Por isso se segue. Os fariseus diziam-lhes: como é que fazem ao sábado o que não é lícito? Vejamos agora o entendimento de Santo Agostinho. Com efeito, ao povo de Israel foi ordenado que ninguém em seus campos detivesse um ladrão, a não ser que este quisesse levar algo consigo, pois quem não tocasse em nada além do que comesse, deveria ser deixado ir livre e impune. Por isso também os judeus acusaram falsamente os discípulos do Senhor, quando estes arrancavam espigas antes de violar o sábado, que de furto. Segundo as palavras de Pseudo Crisóstomo, o Senhor, por sua vez, introduziu Davi no meio da conversa, a quem certa vez aconteceu de não comer, respeitando a lei, quando tocou no alimento sacerdotal, para, com o seu exemplo, destruir a acusação contra os discípulos. Segue-se, pois, 2 pontos. Ele respondeu-lhes: nunca lestes o que fez Davi? Vejamos o ensinamento de Teofilato Diócrida. Com efeito, fugindo da presença de Saul, Davi dirigiu-se ao príncipe dos sacerdotes, comeu os pães da proposição e roubou a espada de Golias, coisas que tinham sido oferecidas ao Senhor. Alguns perguntam, no entanto, por que o evangelista denominou agora Abiatar príncipe dos sacerdotes, ao passo que o livro dos reis o denomina Abimeleque, segundo as palavras de São Beda. Mas isto não contém nada de discordância, pois ambos estavam ali quando, ao chegar, Davi pediu e recebeu os pães, isto é, Abimeleque, príncipe de sacerdotes, e Abiatar, seu filho. E uma vez morto Abimeleque por Saul, Abiatar fugiu em direção a Davi, e tendo-se feito seu companheiro durante todo o exílio, mais tarde, quando Davi reinava, também ele recebeu o grau de sumo sacerdote. E o filho foi feito pessoa de muito maior excelência que o pai. Por isso foi digno de ser lembrado pelo Senhor como sumo sacerdote, mesmo enquanto seu pai era vivo. Segue-se e acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Deve-se, pois, aplicar com maior cuidado a saúde e a vida do homem, que aguarda do sábado. Com efeito, foi ordenado que se guardasse o sábado de tal maneira que, se houvesse necessidade, não fosse réu aquele que tivesse violado o sábado. Por isso não foi proibido circuncidar ao sábado,
porque havia necessidade de fazê-los, e os macabeus, em eminente necessidade, lutaram no sábado. Daí que os discípulos famintos tornou-se lícito pela necessidade da fome, fazer o que não era lícito pela lei. Assim como hoje, se algum doente quebrar o jejum, com alguma razão será tido como réu. Segue-se, por isso o Filho do Homem é Senhor também do sábado, como se dissesse, se é excusável que o rei Davi tenha comido o alimento sacerdotal, quanto mais o Filho do Homem, verdadeiro rei e sacerdote, o Senhor do sábado, não estará sujeito à culpa de arrancar espigas no sábado? Segundo Pseudo Crisóstomo, ele chama a si mesmo com propriedade de Senhor do sábado e Filho do Homem, pois, sendo certamente Filho de Deus, dignou-se por conta dos homens de chamar-se Filho do Homem. A lei, por outro lado, não reina sobre o autor e senhor da lei. Com efeito, ao rei é permitido mais do que se estabelece nas leis. A lei é, pois, dada aos fracos, não aos perfeitos e aos que operam acima da lei. Segundo as palavras de São Beda, de outra parte, em sentido místico, os discípulos passam pelas searas, enquanto os doutores santos examinam atentamente os que instruíram na fé. Com o cuidado de uma piedosa solicitude para terem fome, não compreendemos nada melhor que a salvação dos homens. Já o ato de arrancar as espigas é desraigar os homens da aplicação terrena. Esfregá-las com as mãos é, pelos exemplos das virtudes, tirar a pureza da alma para fora da concupiscência da carne, como que das cascas. Comer os grãos é incorporar aos membros da igreja alguém purificado pelas bocas dos que pregam, das imundícies dos vícios, e de modo conveniente os discípulos são recordados como tempo feito isso avançando diante da face do Senhor. Porque é necessário que o discurso do doutor caminhe à frente, e assim a graça da visitação celeste, que vem logo em seguida, faça brilhar o coração do ouvinte. E convenientemente, em dia de sábado, pois também os próprios doutores, ao pregarem em favor da esperança do repouso futuro, trabalham e exortam seus ouvintes para que transpirem nos trabalhos pelo descanso eterno. Segundo Teofilacto Diócrida, ou porque, uma vez que têm o repouso das paixões, tornam-se então para os outros condutores em direção à virtude, arrancando as coisas terrenas. Agora, para finalizar as palavras de São Beda, igualmente caminham pelas searas com o Senhor aqueles que se deleitam em meditar as palavras sagradas. Eles têm fome quando nelas desejam encontrar o pão da vida, e isto em dia de sábado, quando, com a mente apaziguada, alegram-se por estarem vazios de pensamentos turbulentos. Arrancam espigas e, uma vez esmagadas, limpam-nas até que seguem a ser alimento. Quando tomam, meditando os testemunhos das Escrituras, aos quais os que leem chegam, e desembrulham-nos por tanto tempo quanto for necessário para encontrar o âmago do amor. Verdadeiramente este repouso da mente desagrada os insensatos, mas é aprovado pelo Senhor.